Capítulo 3. A condição infeliz do homem. A causa de nossa inconstância é a percepção de que os prazeres de nosso presente são falsos, muito embora falhemos em perceber que os prazeres ausentes também são vãos. Somos criaturas tão miseráveis que só podemos desfrutar de sensações ao ver as coisas darem errado. Isto é possível e acontece com milhares de coisas. Qualquer um que descubra o segredo da verdadeira alegria quando tudo vai bem e não se frustra quando tudo vai mal, compreenderá a questão. Ao invés disso, a vida do homem é uma constante caminhada na obscuridade. Se a nossa condição fosse de verdadeira felicidade, não precisaríamos nos distrair pensando nela. A bajulação corrompe tudo desde a mais tenra idade. Aspas. Muito bem, grande trabalho, como ele é talentoso. Fecha. As crianças de nossa comunidade, que não são instigadas pela inveja e pela glória, tornam-se indiferentes. Portanto, o homem deve conhecer a si mesmo. Mesmo se isso não o ajudar a encontrar a verdade, pelo menos o auxiliará a viver a sua própria vida. Nada é mais importante que isso. Jó e Salomão nos dizem que a sociedade não encontra outro meio de satisfazer a sua cobiça a não ser prejudicando o próximo. É falso assumir que somos dignos de receber amor dos outros. Não é racional desejar isso, pois se tivéssemos nascido racionais e imparciais, conhecendo a nós mesmos e aos outros, não teríamos essa inclinação em nossas próprias vontades. Mas nascemos com isso, e assim nascemos pervertidos. Tudo tende a si mesmo, e isto é contrário à ordem. Todo homem vive para si mesmo, e com sua morte tudo está morto para ele. Eis porque cada um de nós tende a pensar que é tudo para todos. Não devemos julgar a natureza apenas com base em nossa própria perspectiva, mas a partir de seus próprios padrões. A característica da natureza humana é se auto-adorar e considerar somente o próprio eu. E o que pode ser feito? Não se pode ajudar o amor próprio sendo inconsistente e miserável. Desejar ser grande e ver que é pequeno. Desejar ser feliz e descobrir a própria miséria. Desejar ser perfeito e perceber que é cheio de imperfeições. Desejar ser objeto do amor e da estima de outras pessoas, mas compreender que suas falhas apenas merecem o desagrado e o desprezo delas. Ao descobrir-se em tal condição, o homem reage da maneira mais passional, criminosa e injusta imaginável. Essa compreensão gera um ódio mortal contra a verdade, pois esta o recrimina e o convence de suas falhas. Ao desejar eliminar a verdade, mas não ser capaz de destruí-la, a característica da natureza humana é reprimir a verdade tanto quanto possível na própria consciência e na dos outros. Assim, ela toma todas as precauções para encobrir suas próprias falhas de si mesmo e dos outros, e não suporta ver as falhas exibidas ou mesmo apenas notadas. Sem dúvida alguma, é um mal ser tão cheio de falhas, porém um mal ainda maior ser cheio delas e, mesmo assim, ignorá-las, já que tal atitude resulta no mal adicional da autoilusão. Não queremos que os outros nos enganem, porém, ao mesmo tempo, não achamos correto que eles pensem bem de si mesmos mais do que o merecido. Por similaridade, também não é correto que os enganemos ou que desejemos receber deles maior apreciação que merecemos. Assim, quando eles simplesmente mostram que são falhos e possuem maus hábitos com os quais compartilhamos, é óbvio que não nos causam dano algum, uma vez que não são responsáveis por eles. Na verdade, eles nos fazem bem ao se exporem,
capacitando-nos assim a escapar deles por termos esta compreensão. Portanto, não deveríamos ficar irritados pelo fato dos outros conhecerem nossas falhas e nos desprezarem por isso, porque é correto que eles nos conheçam como realmente somos e nos desprezem se realmente formos desprezíveis. Tais sentimentos emanam de um coração cheio de retidão e justiça. Então, o que poderíamos dizer de nós mesmos, vendo que isso é disposto de maneira um tanto diferente? Pois não é fato que tendemos a detestar a verdade e os que a revelam, e que, ao invés disso, preferimos ser enganados para o nosso benefício e queremos ser apreciados pelos outros, mas não pelo que realmente somos? Aqui está a evidência que me atemoriza. A Igreja Católica não nos obriga a revelar nossos pecados indiscriminadamente a todos. Ela nos permite mantê-los escondidos de todos os demais, com uma exceção, a quem ela nos ordena revelar o mais profundo de nosso coração e mostrar quem realmente somos. Ele é o único homem no mundo a quem ela nos ordena desiludir. A Igreja coloca sobre ele a responsabilidade de manter sigilo absoluto, o que significa, na prática, que ele não possui o conhecimento sobre nós que realmente tem. É possível imaginar-se algo mais brando e suave? A corrupção do homem é tamanha que até mesmo essa lei o desagrada. E esta é uma das razões principais porque grande parte da Europa tenha se revoltado contra a Igreja. Quão irracional e injusto é o coração do homem que o faz ressentir-se até mesmo da obrigação de comportar-se de uma maneira reta diante apenas de um homem e não diante de todos. Pois podemos realmente acreditar que seja correto ludibriar os outros? Essa aversão pela verdade ocorre em diferentes níveis, porém ela existe em todos nós até um certo ponto, porque caminha lado a lado com o amor próprio. É esta falsa sensibilidade que faz com que os que têm de corrigir outros escolham formas e qualificações variadas a fim de evitar ofender. Eles são obrigados a minimizar as nossas faltas, fingir perdoá-las e misturar isso com louvor e sinais de afeição e estima. Mesmo assim, tal atenuante ainda parece amarga para o amor próprio, que irá aproveitar o mínimo possível e sempre com repugnância. Com frequência, isso gera um ressentimento secreto contra aqueles que administram a correção. O resultado é que qualquer um que deseje conquistar nossa afeição tentará evitar retribuir este serviço que ele sabe não ser bem-vindo. Temos a tendência de tratar os outros como queremos ser tratados, pois odiamos a verdade e ela é mantida longe de nós. Ao invés disso, desejamos ser adulados, e assim somos adulados, apreciamos ser enganados e somos enganados. Eis porque, quanto mais promoção buscamos a fim de galgar os degraus da fortuna, mais nos afastamos da verdade, porque as pessoas se tornam cada vez mais preocupadas em não ofender aqueles cuja amizade é considerada mais útil, e veem a inimizade como algo perigoso. Assim, um príncipe poderia ser motivo de ridículo e ser o único a não se dar conta disso. Isso não deve ser motivo de surpresa, pois dizer a verdade é útil para os ouvintes, mas prejudicial para os que a expressam, porque atrairão para si tal ódio. Desta forma, os que gozam do relacionamento de príncipes preferem seus próprios interesses em detrimento dos interesses do príncipe a quem servem. Os tais não possuem qualquer desejo de beneficiá-lo em prejuízo próprio. Sem dúvida, esse quadro trágico é mais grave e comum entre os que são mais bem-sucedidos na vida. Porém, as pessoas humildes também não estão a salvo, porque todos nós temos interesse em sermos aceitos. Assim, a vida humana nada mais é que uma perpétua ilusão. Não há nada exceto decepção mútua e bajulação. Ninguém fala a nosso respeito quando estamos presentes, da mesma forma que quando estamos ausentes.
As relações humanas são baseadas apenas nesta mútua decepção. Poucas amizades sobreviveriam se todos soubessem o que seu amigo diz sobre ele pelas costas, ainda que fosse sincero e objetivo. Portanto, o homem nada mais é que disfarce, falsidade e hipocrisia, tanto com respeito aos outros quanto a si mesmo. Ele não quer ouvir a verdade e evita dizê-la aos outros. Todas essas tendências, muito distantes da justiça e da razão, possuem raízes no próprio coração. Aspas. O eu é desprezível. Você pode escondê-lo. Mitton. Daniel Mitton, jogador mundano e amigo de Blaise Pascal. Porém, isso não significa que está livre dele. Você continua sendo desprezível. Fecha aspas. Aspas. Isso não é assim, porque sendo amáveis com todos como somos, não lhes damos motivo de ofensa. Sim, isso é verdade, se a única coisa desprezível sobre o eu fosse o desconforto que ele nos causa. Mas, se eu o odiasse porque está errado, então isso o torna o centro de tudo e devemos continuar odiando-o. Em uma palavra, o eu possui duas características. É injusto em si mesmo ao se fazer o centro de tudo e é um estorvo aos outros por tentar dominá-los, pois cada eu é o inimigo de todos os outros e seu desejo é tiranizá-los. Você consegue remover o incômodo, mas não a injustiça. Assim, você não o torna atrativo aos que o odeiam por ser injusto. Apenas o torna agradável a pessoas injustas que não o veem mais como inimigo. Portanto, você continua sendo injusto e só consegue agradar a pessoas igualmente injustas. Fecha aspas. Mitton sabe muito bem que a natureza humana é corrupta e que os homens opõem-se à integridade, mas não compreende por que os homens não conseguem transcender isso. Mesmo a criança mais pobre dirá, aspas, este é o meu cachorro, este é o meu lugar ao sol, fecha aspas. Esta é a origem e o símbolo de como o homem é capaz de usurpar todas as coisas. Portanto, a tirania consiste no desejo de dominar tudo e todos, desconsiderando a lei e a ordem. Nos vários atributos da humanidade, tais como força, beleza, sensibilidade e piedade, cada qual é senhor de sua própria seara e nada mais. Por vezes, eles entram em conflito mútuo e o mais forte ou o mais belo tentará exercer domínio sobre o outro, mas isso é absurdo, porque suas habilidades são distintas. Desse modo, esses atributos não se entendem e recaem no erro de querer dominar tudo. Nenhum deles é capaz disso, nem mesmo a força. O poder bruto não tem efeito sobre o mundo da erudição e apenas pode governar ações externas. Assim, essas tendências humanas são falsas. A tirania significa desejar obter a qualquer custo que só pode ser possuído por outro. Temos de pagar diferentes créditos para tipos e méritos distintos. Devemos amar o charme ou temer a força ou acreditar no conhecimento. Tais dívidas têm de ser pagas. É errado recusá-las, assim como exigir outras quaisquer. Vimos assim como alguns desses argumentos são falsos e tirânicos. Aspas, eu sou bonito, por isso você deve me temer. Eu sou forte e, portanto, você tem que me amar. Fecha aspas. Similarmente, também é falso e tirânico afirmar-se, aspas, como ele não é forte, não irei respeitá-lo. Eu não temerei, porque ele não é muito inteligente. Fecha. As leis são, com frequência, irracionais, de modo que há uma tendência de querer transgredi-las, mas, no processo, o infrator pode ser o maior prejudicado. Pois que base ele irá adotar para a economia do mundo que deseja governar? Serão seus caprichos? Que confusão haveria? Será a justiça? No entanto, ele nem mesmo sabe o que isso significa.
pois se soubesse, certamente jamais ordenaria a mais aceita de todas as máximas humanas. Cada um deve seguir os costumes de seu próprio país. A verdadeira justiça cativaria todas as pessoas do mundo com seu esplendor. Os legisladores não adotariam como modelos os caprichos e loucuras, seja dos persas, seja dos germânicos, como um substituto para a justiça consistente. Nós deveríamos ver isto estabelecido em todos os países do mundo, abrangendo todos os períodos da história, muito embora na prática vejamos que o que é considerado certo ou errado varia como as condições climáticas. Uma mudança de 3 graus na latitude perturba toda a estrutura da jurisprudência, e a mudança de meridiano determina o que é verdadeiro. As leis básicas mudam após alguns poucos anos em vigor, de modo que mesmo a lei possui seus modismos. É um extraordinário tipo de justiça cujas fronteiras são determinadas por um rio limítrofe, onde é verdadeira em uma margem, porém falsa na outra. Reconhece-se que a justiça não jaz dentro de limites demarcados pelos costumes, mas reside em leis naturais comuns a todas as nações. Se houvesse apenas uma lei universal, então as pessoas a manteriam obstinadamente. Porém, o absurdo é que os caprichos dos homens são tão infinitamente variados que ela não existe. Portanto, roubo, incesto, infanticídio, parricídio, em algum momento da história, têm sido considerados como virtudes. Assim, pode haver algo mais absurdo que um homem ter o direito de me matar pelo simples fato de viver em outro lado do oceano? E de seu príncipe ter decidido brigar comigo, embora eu jamais tenha tido qualquer relacionamento com ele? Sem sombra de dúvida, existem leis naturais, porém, uma vez que nossa depurada razão é corrompida, ela corrompe tudo mais. Tudo parece ser relativo em função das convenções, como Cícero mencionou em De Fim. É pela virtude dos decretos do Senado e votos da população que crimes são cometidos, como Sêneca bem demonstrou. Assim como costumávamos sofrer com nossos vícios, agora sofremos com nossas leis, como Tácito observou. A consequência dessa confusão é que alguns dirão que a essência da justiça é a autoridade dos legisladores, enquanto outros argumentarão que é a conveniência dos soberanos, ou outros mais dirão que os costumes atuais é que são confiáveis. Se todas as coisas são tão racionalizáveis assim, nada possui um valor intrínseco que permaneça imutável ao longo do tempo. Os costumes são o todo da equidade simplesmente porque são aceitáveis. Esta é a base mítica da autoridade que exercem. Assim, aquele que retrocede ao seu princípio fundamental apenas o destrói. Nada é mais defeituoso do que as leis que buscam corrigir defeitos. Todos os que as obedecem porque são justas o fazem em obediência a uma lei imaginária, não à essência da lei que é intrínseca. É uma lei e nada mais. Qualquer um que deseje examinar a razão dela descobrirá algo trivial e sem fundamentos sólidos e, exceto se estiver familiarizado com a complexidade da imaginação humana, ficará surpreso que tal lei tenha adquirido tanta importância e reverência ao longo de um século. É a arte da subversão e revolução desafiar costumes estabelecidos, pesquisando suas origens a fim de mostrar como lhes faltam legitimidade e autoridade. Deve haver, argumentam, um retorno às leis básicas e originais do Estado, nas quais costumes injustos sejam banidos. Nada que é avaliado com tais escalas pode ser justo. Não obstante, as pessoas estão prontas apenas a ouvir tais argumentos, desconsiderando o jugo assim que o reconhecem e aproveitando a oportunidade para arruinarem a si mesmas e a quaisquer outras cuja curiosidade as incite a olhar os fundamentos desses costumes impostos pela tradição. Isso explica porque o mais sábio entre os legisladores costumava dizer que os homens, em geral, são enganados por seus próprios ideais. Scaviola, outro sábio político,
mencionado por Agostinho em A Cidade de Deus, disse, aspas, o homem busca pela verdade que o libertará, e acredita-se que é este o expediente pelo qual é enganado. Fecha aspas. A perfeição da verdade deve ser camuflada porque é gerada originalmente pela irracionalidade, apesar de fazerem com que pareça racional. Temos de ser persuadidos de que permanece autêntica e eterna, mas suas origens têm de ser escondidas de nós se não queremos que seja extinta. É perigoso dizer às pessoas que as leis são injustas porque elas as obedecem somente pela presunção de que são justas. Eis a razão por que lhes dizem que as leis devem ser obedecidas tão somente porque são leis, assim como devemos prestar obediência aos nossos superiores pelo simples fato de serem nossos líderes. Eis como a incitação ao motim pode ser evitada, pois se as pessoas forem levadas a compreender isso, então elas o verão como a própria definição de justiça. Quando eu reflito sobre a breve extensão de minha vida comparada com a eternidade antes e após, aspas, como a lembrança de um hóspede que permanece apenas um dia, fecha aspas, Sabedoria 5.14. Vejo o diminuto espaço que ocupo engolido pela imensidão de esferas sobre as quais nada conheço e que nada conhecem a meu respeito. Isto me faz sentir medo e, ao mesmo tempo, surpresa ao me ver aqui ao invés de lá, pois não há nenhuma razão para que isso aconteça. Quem me colocou aqui? Pelo comando e ação de quem fui colocado neste tempo e lugar.